E existe algo, irmãos, que eu estudei agora ontem sobre esse assunto. Olha só, China é a vilã da vez no contrabando de agrotóxico para o Brasil. Olha só. Grandes fabricantes de defensivos agrícolas à frente da dupla Bayer e BASF estão cobrando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que tem um filho ligado a esse rombo do INSS. E a agricultura, Carlos Flavaro, ações rigorosas para conter a escalada do contrabando do insumo no Brasil. Usam o maior dos seus instrumentos de pressão, dinheiro, as portas fechadas, as empresas ameaçam suspender investimentos no país devido à perda de mercado para produtos e comercializados ilegalmente. O contrabando de agrotóxico está longe de ser um problema recente do Brasil, muito pelo contrário. No entanto, uma novidade veio dar à praia, ou melhor, ao campo, há fortes indícios da participação direta de fabricantes chineses na entrada de defensivos agrícolas contrabandeados no país. Do setor correm a boca miúda os nomes de duas empresas asiáticas que estariam envolvidos até a raiz com o ingresso de produtos clandestinamente do Brasil. A partir de uma operação triangular que passaria pelo Paraguai, uma dessas companhias chinesas já foi, inclusive, citada em um suposto esquema de venda de defensivos agrícolas adulterados, produtos pelo RR. BASF e Bayer não quiseram se pronunciar. E aí eles estão dizendo, né, que os prejuízos chegam a 30 bilhões dos agrotóxicos chineses. Agora, daí você tem noção se os agrotóxicos da Bayer e da BASF já são terríveis, imagine os chineses. E com certeza, né, a Bayer, ela que domina a área de sementes, de adubo, de tudo que se possa imaginar. Tudo que se possa imaginar na questão de alimentação, a Bayer está por trás, a comida transgênica, a comida com genética modificada, e a Bayer também é a vendedora dos remédios que curam as doenças. E aí, olha só o prejuízo. Olha só o prejuízo, irmãos, para nós, a questão dos agrotóxicos. Presta atenção, ó. Água contaminada. Testes encontram agrotóxicos além do permitido em 28 cidades. Alerta máximo para a contaminação da água acendeu em 28 municípios brasileiros em 2022. Em cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, Mato Grosso e Tocantins, teste de qualidade encontram agrotóxicos na água tratada que sai da torneira em quantidade acima do limite, considerado seguro pelo Ministério da Saúde. Essa situação representa um risco à saúde, de acordo com especialistas, principalmente se a água contaminada for consumida de forma contínua. Os testes foram feitos nas redes de distribuição públicas e privadas, assim como em condomínios, empresas e locais com sistemas de captação próximo. As informações são resultado de um cruzamento de dados realizado pelo Repórter Brasil, a partir de informações publicadas no Ministério da Saúde.
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano. Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Aruanã, Colina, São Paulo, Mococa, São Paulo, Piracicaba, São Paulo, enviaram posicionamento afirmando que a água consumida pela população locais está em conformidade com limites estabelecidos. E aí vem, irmãos, olha só, Aruanã, Goiás, está em primeiro lugar. E aí, olha só, de acordo com os dados da Ciságua, no ano passado foram realizados 306.521 testes, consistente em 2.445 cidades para identificar agrotóxico na água. O número poderia ser maior, já que a maior parte dos testes realizados no país para essa substância apresentam erros e foram classificados como inconstantes pelo Ministério da Saúde. E aí vem toda a questão da problemática. Agora, só para você entender, meu irmão, as pessoas estão bebendo água contaminada com agrotóxico altamente cancerígena. E aí a gente precisa imaginar uma coisa. Veja bem. Veja bem. Se as cidades em volta do agro, a água está sendo contaminada pelo agrotóxico lançado na lavoura. Se eu não posso beber a água que recebe o agrotóxico, por que eu tenho que comer a comida carregada de agrotóxico? Não é algo para se pensar? Sim ou não? Se eu não posso beber a água contaminada por agrotóxico, por que eu posso comer a comida? Que está carregada de agrotóxico. Estão entendendo o mistério ou não? É muito sério, né? É muito sério. A irmã Luísa aí, ó, talvez more no interior de São Paulo. Irmão, todo mundo que mora perto de água, cada vez é mais cancerígeno, né? Então, você trabalhar em agro é trabalhar perto de produtos altamente cancerígenos. Então, eles estão envenenando a população e depois de ele envenenado eles oferecem o remédio, porque eu acredito que o remédio, né, que tem base de petróleo, né, tem resíduo de petróleo no remédio que a gente toma, a indústria farmacêutica, ela lucra, é anormal, né? São trilhões e trilhões, eu acredito que lucra mais do que o armamentismo hoje. Porque, querendo ou não, a alimentação se transformou uma arma. Né? Que nem eu vi aquela médica chinesa falando do trigo. Eu não sei se eu já mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Irmãos, hoje não vai ter pregação. Olha só. É algo que
que na época de... O trigo. Deus não nos criou para o açúcar. A farinha de trigo, ela é algo que na época de Jesus Cristo, a farinha de trigo, ela é algo que na época de Jesus Cristo, ela era de um jeito. Ela era tinha 2 metros de altura, era um outro trigo, tinha 12 pares de cromossomos. Há 30 anos atrás, houve um movimento para alterar os principais... 30 anos atrás o trigo mudou. Agora presta atenção que se transformou o trigo. Alimentos que nós, seres humanos comemos, que é farinha e leite. Então, se você olhar as comidas, o macarrão, as sobremesas, todas elas estão assim, farinha e leite. Vai em quase tudo, né? Vai em quase tudo. É por isso que hoje em dia o setor da indústria assim, que mais cresceu foi os produtos sem glúten. Verdade. Porque nós entendemos já que esse glúten, que tinha 12 pares de cromossomos, que era imenso, virou anão. Tanto que hoje se chama espécie anão, e ela dá muito mais, acrescentaram 5 proteínas que não se conhece, nunca se viu na vida, fora que a gluteína, que é essa proteína tão imensa, nós, seres humanos, não conseguimos digerir. Então, tudo que você não consegue digerir, vira comida para fungo. Tudo que vira comida para fungo desarranja o seu habitat intestinal. E é o seu intestino que produz 90% da serotonina, que é a substância que dá o bem-estar e prazer. Você olha um problema com 90% da serotonina ok, o intestino bom, você fala, esse problema eu resolvo. Agora, quando você tem um intestino que você come essas tortas, esses bolos, isso tudo que trouxeram aqui hoje, você olha e você acha que é um problema de verdade. Você não consegue solução, porque o seu intestino não consegue produzir os 90% da serotonina. Mas isso é para todo mundo ou para algumas pessoas? Não, isso teoricamente é para todo mundo. Ah, é? Não é só para quem tem... Não é só para quem tem doença celíaca. Então, por que é uma arma, irmão? Porque se o teu intestino está inflamado, você não produz, você não trabalha no positivo, você trabalha para o negativo. Vocês estão entendendo a ideia, a lógica? Então, nós inflamamos o intestino, tiramos o ânimo, o lado positivo das pessoas, e as pessoas trabalham no negativo. É uma arma. Tem muita gente depressiva, muita gente que está com depressão, e muitas das vezes é a alimentação que está transformando a pessoa no estágio depressivo. Porque a humanidade está sendo programada para trabalhar no negativo. Vocês estão compreendendo essa ideia? E como é que pode, meu irmão? A gente está numa sociedade... E eu digo aqui, sem medo de errar, se eu fizer uma pesquisa aqui, ó, muita gente aqui não tem ânimo, não tem força, não tem foco, não consegue terminar nada que vem. Toda vez que vem pressão e responsabilidade, você foge de pressão e de responsabilidade, você não sabe lidar com pressão e você já trabalha no negativo, não vai dar certo. E aí você vê, as pessoas nem imaginam que elas estão sendo intoxicadas para não acreditar em nada e viverem no negativo. Porque você não tem serotonina no teu organismo. E isso é só a questão do trigo. Se você pegar açúcar, que agora foi descoberto que a causa do Alzheimer é açúcar, muito consumo de açúcar produz Alzheimer. E se você pegar o sal e o açúcar e o trigo, você digere todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, veneno para o teu organismo. Quem entende o que nós estamos falando aqui? Por exemplo, quem tem aqui, a gente já falou aqui, mas é importante, talvez alguém não ouviu, quem tem aquela dor nas juntas, como é que é o nome daquelas pessoas? Tudo dói nas juntas do corpo. Qual é o nome da doença aí? Que é uma febre. Tem muita gente que sofre com essas dores em todas as juntas do corpo. Não é artrite, artrose, aquela coisa que dá na glândula aqui do pescoço das mulheres, mas é a
Fibromialgia. Essa é a ideia, né? A tiroide. A fibromialgia, a primeira coisa que o médico manda a pessoa cortar quando ela tem fibromialgia, qual é a primeira coisa que o médico manda cortar? O trigo. É a primeira. Mas todas essas doenças estão ligadas ao trigo, à alimentação. Então, quando a pessoa tem fibromialgia, a primeira coisa que o médico manda cortar é o trigo. Por quê? Ele manda cortar o trigo por causa que ele infecciona todo o teu organismo. É como que se ele criasse uma camada nas tuas correntes sanguíneas e ele não deixa o sangue circular como ele deveria. É uma arma. É uma arma. Então, veja. E agora me diga, o que não tem trigo, não tem açúcar e não tem sal no que você come? Me diga o que não tem açúcar, não tem sal e não tem trigo no que você come. E não é porque essas alimentações não eram boas, é porque elas estão geneticamente modificadas, irmãos. É o trigo e o glúten, isso. Vocês estão entendendo? Então, você... por exemplo, eu tenho um amigo meu que não dá açúcar para a criança. Ele não dá açúcar. E a criança não sente falta de açúcar. Por que na mente da gente a gente acha que tem que adoçar as coisas para as crianças? Por quê? Porque é a gente que programa os nossos filhos. Aí você vai lá e compra um monte de biscoito, você compra refrigerante, você compra iogurte, que está ligado ao leite. E aí você tem um monte de criança que vive no hospital, toda infeccionada, toda cheia de alergia. E muitas das vezes está vindo pelo que se digere, porque está carregado de veneno. De veneno. Então, e também a irmã Raquel lembrou aí da live que a gente falou, né? Aí, junto com o glúten, o trigo, né? Eles estão lançando radioatividade e estão destruindo a glândula pineal e tirando o sensor da pessoa das coisas espirituais. E, infelizmente, né? Para muita gente, tudo que eu falei aqui não passa de teoria da conspiração, né? Infelizmente, para muita gente, tudo que eu falei aqui não passa da teoria de conspiração. Não é triste um negócio desse? É triste demais. Que Deus venha ter misericórdia, irmãos. Quando você sai da Matrix e você enxerga as coisas, você vê que é uma teia que a gente está... Essa teia que para onde você vai, você está dentro do sistema da Matrix. Então, para onde você caminha, você tá... Vocês estão entendendo? Aí você tem uma cadeia alimentar que te destrói. Você tem a química dos remédios que te destrói. Você tem uma cadeia de educação que é destruição, que as escolas ensinam, que as faculdades ensinam, é destruição. Você tem uma mídia que te controla, que é uma destruição. Você tem a tecnologia que está sendo usada para te monitorar, te vigiar e te ler e te compreender para você ser escravo dela.
Para onde nós vamos? Aí nós temos que dizer como Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, nós temos que correr para as palavras de vida eterna. Aí você tem rastros químicos sendo... Hoje a irmã Luciana me mandou em cima da casa dela rastros químicos. Então você não tem... a gente está cercado. A única porta que não está fechada sobre nós é o céu. Eles não conseguem fechar o céu sobre nós. Nós temos acesso à sala do trono. Agora, quando você olha para o planeta, está fazendo isso aqui, ó. O cerco está fechando e apertando sobre nós. Amém, meus irmãos? Amanhã, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E tudo isso eu falei porque o irmão Miros mandou a matéria aqui, que a China está contrabandeando agrotóxico para o Brasil e afetando o comércio da Bayer. 6 horas da manhã nós estaremos no nosso segundo dia do propósito. E ainda... vamos lá. Irmãos, é amanhã o show da Lady Gaga ou é sábado? Se for sábado, eu vou falar amanhã sobre um dos maiores rituais satânicos do ano. Amanhã nós vamos falar do show da Lady Gaga, então, irmão Miros. Amanhã nós vamos falar um dos maiores rituais satânicos dos últimos dias no Brasil. Vai ser feito sábado. Sábado. Um portal espiritual como a Madonna trouxe para o Brasil uma catástrofe após o show dela. Eu digo que o que está para acontecer sábado é muito, muito forte. Né? Nós estamos com uma pessoa que é um contato com o mundo das trevas. Tudo que ela canta, que ela produz, que ela manifesta é satanismo, ocultismo, iluminismo. Né? Se você puxar aí Lady Gaga e transhumanismo, ela tem uma capa de um álbum, né? Ela meio robô, meia mulher. Você tem Lady Gaga carregada de óleo de Horus, você tem ela com amizade com a Mariana Bromovic, que é uma das maiores satanistas dessa era. Você tem, né? Até quem financiou, o próprio Santander, que financiou o show dela no Brasil, é uma entidade a serviço de Satanás. O Santander só investe na contracultura e na perversidade, no satanismo. Então, eu digo para vocês, amanhã nós vamos falar sobre os detalhes deste evento que vai acontecer sábado. E muita gente não enxerga nada, né? Como eu falei ontem, infelizmente a gente sabe que terá gospel que participará de uma gospel participando de uma atrocidade dessa, achando que Deus está lá ainda, né? Então, nós iremos falar amanhã sobre esse assunto, mas já cubra seus filhos e sua família de oração, principalmente quem mora no Rio de Janeiro. Amém? Glória a Jesus. Deixe eu orar por você, não perca o jejum amanhã e não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Esse mês nós estamos indo para a África, irmãos, são grandes desafios, e eu creio que já deu tudo certo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta live, porque o Senhor tem revelado, Pai, todos os projetos ocultos, malignos, satânicos, que estão sendo tramados contra a sociedade, contra as nossas vidas.
E eu quero pedir, Senhor, nesse momento, a tua blindagem, a tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ó Deus, que é só através do teu sangue, Pai. É só através do teu sangue, Senhor, que nós podemos ser guardados, que nós podemos ser livres, que nós podemos ser protegidos. É só pelo poder da tua palavra que possamos nos mover nesses dias cruéis. Arranca de nós toda incredulidade, toda dúvida, toda falta de fé, que possamos nos mover por fé e não por vista. Manifesta sobre nós, Senhor, a tua glória e conduz os nossos passos em direção à tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, continua nos despertando e nos direcionando em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Amém? Você faz parte de tudo que nós estamos fazendo e o nome do Senhor será glorificado em tudo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.